Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a dinâmica, onde a gente vai estudar os conceitos iniciais, que são os conceitos sobre força, tá? Lembrando que isso é uma teoria trazida por esse físico chamado Isaac Newton, né, que contribuiu para a elaboração das leis da dinâmica. Antes, nós vamos ver como era tratado o conceito de força na Grécia Antiga. Tá? Então, nós começamos com Aristóteles. Aristóteles, a gente já sabe que era um filósofo, né? E Aristóteles pensava que um corpo só poderia permanecer em movimento se existisse uma força atuando sobre ele. Então, para Aristóteles era assim: se um corpo está em repouso, tá? Esse corpo só pode entrar em movimento se uma força ser exercida sobre ele. Ok. Porém, Aristóteles acreditava assim: na hora que sua mão começar, olha para o desenho, na hora que sua mão entrasse em contato com o corpo e começasse a deslocar ele, exercendo uma força, quando sua mão perdesse o contato do corpo, o corpo automaticamente tinha que parar. Tá? Então, para ele, só existiria movimento se existisse força. Tá? Esse era o conceito trazido por Aristóteles. Cessada a força, acabaria o movimento. As ideias de Aristóteles permaneceram durante toda a Idade Média, até que foi contestada pelas teorias propostas por esse físico chamado Galileu Galilei. Tá? O Galileu Galilei, ele fez uma experiência. Essa experiência está tratada aqui na figura. Olha, ele pegou uma bolinha e soltou essa bolinha de uma certa altura. Quando ele soltou essa bolinha de uma certa altura, ele notava que a bolinha descia e subia o outro lado da rampa até a mesma altura. Depois, ele pegou e inclinou mais, mudou a inclinação da rampa, estendeu mais a inclinação da rampa. E aí ele solta a bolinha vai e sobe novamente. Logicamente, Galileu sabia, né, que a bolinha tinha uma tendência de parar, porque tinha uma coisa parando ela. Tá? Depois, por último, ele tirou essa parte. E aí ele fez o seguinte, ó, ele soltava a bolinha e a bolinha descia a rampa e a tendência da bolinha era permanecer em movimento. Até quando? Tá? Logicamente, a bolinha ia permanecendo em movimento até que chegar um momento que essa bolinha ia parar. Mas Galileu, ele constatou que a tendência natural dos corpos, ou seja, que o corpo, mesmo livre da ação de qualquer força, não tem ninguém empurrando a bolinha, mesmo o corpo livre da ação de qualquer força, a tendência desse corpo é sempre permanecer em linha reta, com velocidade constante. Ou a tendência natural dele é permanecer em repouso, se o corpo está parado, se o corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso, ou, mesmo livre de forças, a tendência desse corpo é permanecer em linha reta. Tá? Então, aí ele acaba refutando a ideia de Aristóteles. Ou seja, para um corpo permanecer em movimento retilíneo uniforme, não é necessário que tenha uma pessoa empurrando ele. Basta que ele esteja livre da ação das forças. Ou, como a gente diz, que a soma das forças sobre ele seja nula. Tá bom? Então, o que foi que ele pensou? Com isso, ele trouxe para nós a ideia de inércia. Devido a essa experiência, ele começou a fazer outras experiências. Então, note aqui, ó, eu vou ler o enunciado. Ó. Se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Beleza. Se você tem uma cadeira e ela está em repouso em relação ao chão, essa cadeira só pode se mover se existir uma força sobre ela. E aí tudo bem. Porém, veja o que Galileu disse: uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ou seja, uma vez que você empurra a cadeira, mesmo que você tire as mãos da cadeira, que você cesse a força resultante, deixe de existir naquele momento, o corpo ainda continuará a se mover em linha reta com velocidade constante. Diferente do que o Aristóteles tinha pensado. O Aristóteles acreditava que se você empurrasse a cadeira e ela ia se movimentando, na hora que você tirasse as mãos da cadeira, a cadeira tinha automaticamente que parar. O Galileu já pensa diferente e ele fez a experiência.
Se eu pego a cadeira e eu faço uma força na cadeira, ela se movimenta. Porém, na hora que eu solto a cadeira, ela ainda tende a permanecer um pouquinho em movimento. E foi isso que ele fez. Observe no desenho. Ele pegou essa bolinha aqui, ó, ele lançou a bolinha, aí nesse momento aqui, ó, a mão dele sai do contato com a bolinha, significa dizer que a força é zero, não tem mais força atuando sobre a bolinha. E mesmo assim, ó, a bolinha se move ainda até ela parar. Até ela parar. Bom, ele já sabia que existia alguma coisa para parar a bolinha, e essa alguma coisa a gente chama de atrito. Então, o que foi que ele fez? Ele passou cera, ele encerou bem, ele poliu bem esse chão e fez novamente a experiência. Pegou a bola, veio com a mão, realizando uma força, e depois de um certo tempo, tira a mão da bola. Ou seja, a força deixa de existir, cessa a força. E aí, ó, a tendência da bola sem um atrito é de permanecer em movimento retilíneo uniforme. Tá? Essa teoria trazida por Galileu, que é chamada de inércia, a inércia dos corpos, é simplesmente isso. Quando o corpo está em repouso, a tendência desse corpo é permanecer em repouso. E se o corpo está em movimento, a tendência desse corpo é permanecer sempre em movimento retilíneo uniforme. Tá? Lembra que retilíneo significa em linha reta e uniforme significa dizer que ele anda com velocidade constante. Tudo bem? Essa foi a contribuição de Galileu. Sendo assim, nós vamos para os conceitos de força, o conceito que Isaac Newton trouxe para nós. Então veja só, Jarinho, para a física, o que é que significa força? Quando a gente fala em força, a gente sempre está relacionando força com o resultado da interação entre os corpos. Ó, resultado da interação entre os corpos. Sendo assim, tem que ter mais de um corpo. Tá? Tem que ter o corpo que aplica a força e tem que ter o corpo que recebe a força. Tá? E depois nós vamos aprender que o corpo que recebe a força é o mesmo corpo que aplica também. Porque existe a lei de Newton, que é aquela lei de ação e reação. Então, no nosso dia a dia, quando que a gente vê a aplicação das forças? Ela sempre está associada a fatos como puxar. Aqui você tem um exemplo, ó, o pessoal puxando uma corda. Então, quando você está puxando o corpo, é porque ali tem força. Quando você está levantando, quando você está empurrando, quando você está comprimindo, todas essas ações aí existe o conceito de força. Então, força, ele é o resultado da interação entre os corpos. Tem que existir mais de um corpo. É um corpo interagindo com o outro. Tudo bem? O que é que essa força faz? Essa força provoca uma mudança do estado de movimento ou de repouso do corpo. E ainda provoca a deformação. Vamos lá. O que é que significa dizer que ela provoca um estado de mudança de estado do movimento? Significa dizer que se o corpo está em repouso, parado, lembra da cadeira? Eu faço uma força e a força muda o estado do corpo, que estava parado. Ele começa a se movimentar. A mesma coisa. Se um corpo está em movimento, eu posso fazer uma força sobre ele e parar esse corpo. Tá? Então a força tem a capacidade de alterar o estado de movimento ou de repouso de um corpo. Além disso, a força tem uma capacidade de deformar o corpo. Quando você aplica uma força sobre um corpo, você consegue deformar esse corpo. Então, por exemplo, você pode ter uma latinha de refrigerante e você pegar uma latinha de refrigerante e fazer uma força nela para você conseguir deformar ela. Então, a força pode alterar o estado de movimento ou de repouso de um corpo. A força pode deformar o corpo ou ainda a força pode anular a ação de outras forças aplicadas no corpo. Tá? Que é o que a gente vai ver mais na frente. Então, o que é uma força? Para Newton, o que é força? Força é o resultado da interação entre os corpos, que essa interação provoca mudança do estado de movimento ou de repouso do corpo e deformação. Ok? Esse é o conceito de força que tem no teu material. Bom, vamos lembrar também que força ela é uma grandeza vetorial. Então, se força é uma grandeza vetorial, ela necessita de módulo, de direção e de sentido. Quando eu falo em módulo, eu falo no valor da força. Ou seja, eu falo na intensidade, na magnitude. Tá? Que aqui a gente usa a unidade newtons. Então, força de 20 newton, 30 newton, 10 newtons. Tá? A direção da força é a direção na qual ela se aplica,
que pode ser uma direção horizontal, só lembrar da linha do horizonte, pode ser uma direção vertical, ou pode ser uma direção oblíqua, inclinada. E o sentido? O sentido é o sentido positivo ou negativo, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, para frente ou para trás. Tá? Então, se você olhar nessa figura, ó, o rapaz está puxando um corpo aqui, ó, esse corpo saiu do chão, e você note, ó, a força que ele está fazendo na corda, que é a força que é exercida no corpo, tem uma intensidade de 20 newtons. Já em qual é a direção? A direção é a direção vertical. E o sentido? O sentido é para cima, que o corpo se deslocou para cima. Tudo bem? Então, como a força é uma grandeza vetorial, para a gente expressar, logicamente, essa força, a gente vai usar um vetor. Por isso que é bem comum, na dinâmica, a gente ter esses vetores aqui. Que os vetores já vão nos indicar a direção e o sentido. Tudo bem? Bom, vale lembrar também que um instrumento para medir força é um instrumento chamado de dinamômetro. Então, o dinamômetro ele é um instrumento que ele é baseado na deformação de uma mola. Tá? E conforme essa mola ela vai se deformando, ela vai esticando, o dinamômetro vai marcando, essa marcação vai acontecendo dentro de uma escala. Tudo bem? Só que a marcação desse dinamômetro, olhe para cá, ó, isso aqui é um dinamômetro. Tá? Esse dinamômetro foi descoberto por esse engenheiro aqui, ó, René Lainez. Tá? E o que foi que ele fez? Aqui dentro tem uma mola, a pessoa puxa aqui embaixo. Quando a pessoa puxa embaixo, a mola estica, a mola deforma. Tá? Só que a escala aqui, ó, se você olhar, tem uma escala Newton aqui, ó, que é a unidade de força do sistema internacional. Tá? Só que também ela pode ser medida em quilograma-força. Quilograma-força também é uma unidade de força, só que não é no sistema internacional. Tá bom? Agora aqui a gente já tem um dinamômetro mais atual, né, que é um dinamômetro digital. Você vê que aqui tem uma diferença, né? Mas o aparelho utilizado para mensurar, para medir a intensidade de uma força, a gente chama de dinamômetro. Tudo bem? Vale lembrar que aquela balança que existe em farmácia, que existe em academias, a balança que a gente tem em casa, quando você sobe numa balança, você está medindo o seu peso. Por quê? Porque você está fazendo uma força no chão da balança. Quando você sobe, você faz uma força no chão da balança. Porém, a balança não vai dar leitura em newtons. A balança dá a leitura em quilograma-força. Então, o que aparece lá na balança é a leitura em quilograma-força. Só que como você está medindo o seu peso, você tem que lembrar que para cada quilograma-força que tem ali, nós temos uma equivalência de 10 newtons. Tá? Então, basta lembrar que o quilograma-força é o peso de 1 quilograma. Ok? Então, nesse caso, nessa figura, a pessoa subiu na balança e ela está marcando 60 quilos. Aí a gente diz assim, eita, a balança está marcando 60 quilos. Nesse caso, isso é sua massa. Tá? A balança está fazendo a leitura da sua massa porque ela está graduada para isso. Mas isso não significa que seu peso é 60 quilos. Não, seu peso não é 60 quilos. Seu peso é 60 quilogramas-força. Por quê? Porque a balança é um dinamômetro. Se você quiser afirmar isso em termos de Newton, você pode dizer que seu peso é 60 vezes 10 Newton, ou seja, 600 newtons. Tá? Então, o que é que isso significa? Significa dizer que quando você sobe na balança, se a balança marcar 60, ali a balança está marcando sua massa. É 60 quilogramas é sua massa. Então, você não pode dizer que é seu peso. Se você for dizer que é seu peso, você tem que dizer que é 60 quilogramas força. Tá? 60 quilogramas força. Ou então, você diz 600 newtons. Tá? Então, é só para não confundir massa e peso. Massa é uma coisa, peso é outra. Tá? O peso é uma força, que é o caso dessa força da balança aí. Tá bom? Bom, sendo assim, se a gente já sabe o que é força, quais são os tipos de forças?
que a gente tem em relação à interação entre os corpos. Primeiramente, nós temos as chamadas forças de campo. Jarinho, o que são chamadas forças de campo? As forças de campo são aquelas forças que atuam à distância. Então, por exemplo, aqui eu coloquei duas figuras. A força gravitacional, que é a força que a gente chama de peso, e uma força magnética. Você nota que não é necessário o contato de um corpo com o outro. Se eu pegar um corpo de uma certa altura e soltar ele, esse corpo ele é trazido para o chão da Terra, para o chão, para o solo. Jarinho, por que isso acontece? Ora, porque tem uma força puxando ele. Só que você está vendo que não é necessário ele ter um contato dele com a Terra? A mesma coisa com um ímã. Se você pegar um ímã e colocar ele próximo a um prego, por exemplo, você vai notar que mesmo de longe, mesmo a uma certa distância, ele atrai o prego. Então não é necessário um contato direto. Quando não é necessário um contato direto entre os corpos, ou seja, quando a interação ocorre à distância, essas forças elas são chamadas de forças de campo. Tá bom? O outro tipo de força são aquelas forças chamadas força de contato. Ora, por que elas são chamadas forças de contato? Porque elas dependem do contato entre o corpo. Então, por exemplo, aqui você tem um rapaz empurrando um carrinho. Para o carrinho entrar em movimento, é necessário o contato dele, da mão dele com o carrinho. A pessoa esquiando, o contato dos esquis com o chão, que é uma força de atrito. Então, é assim que a gente classifica as interações do corpo, tá? Então, as forças vão ser classificadas como forças de campo e forças de contato. Forças de contato, precisa do contato mesmo. E forças de campo são aquelas forças que agem à distância. Tudo bem? Em relação à direção e aplicação, as forças elas vão ser chamadas de forças tangenciais. Jarinho, o que é força tangencial? Vou ler aqui. Força tangencial são aquelas forças que são aplicadas na direção do movimento dos corpos, fazendo-os aumentar ou reduzir a velocidade. Traduzindo, a força tangencial é aquela força que atua na direção do corpo. Essa força é responsável para deixar o corpo mais rápido ou o corpo mais devagar. Tá? Bom, olha para cá. Essa primeira figura, você tem uma moto. Aí, ó, perceba que a moto, ó, cada vez mais o espaço dela está aumentando. Ora, então isso significa dizer que a velocidade dela está aumentando, ela está acelerando. A tendência dessa moto sempre é aumentar a sua velocidade. Ela está aumentando a sua velocidade com o tempo. Se ela está aumentando a sua velocidade com o tempo, ou seja, se ela está em um movimento acelerado, é porque tem que ter uma força agindo sobre essa moto, deixando ela cada vez mais rápida. O nome dessa força, a gente chama isso de força tangencial. Tá? No segundo caso, agora aqui é a moto freando. A moto vem com uma certa velocidade e note que os espaços da moto começam a ficar cada vez menores. Ora, se os espaços começam a ficar cada vez menor, é porque ela está diminuindo a sua velocidade. Então tem que ter uma força em sentido contrário, fazendo com que ela diminua a sua velocidade. O movimento dela é chamado de movimento retardado. Então, se a velocidade dela está diminuindo com o tempo, é porque tem uma força em sentido contrário ao sentido da velocidade. Tem uma força responsável por frear o corpo. Como é o nome dessa força? Essa força é classificada como tangencial. Tudo bem? Jarinho, então, o que são forças tangenciais? Forças tangenciais são forças aplicadas no corpo, na direção do corpo. Se essa força agir no mesmo sentido do corpo, a força vai deixar o corpo cada vez mais rápido. Se essa força agir em sentido contrário do corpo, se o corpo estiver indo para um lado e a força estiver indo para o outro, essa força vai deixar o corpo cada vez mais devagar. A velocidade do corpo vai diminuindo. Tudo bem? Essas forças são chamadas tangenciais. Quando ela deixa o corpo cada vez mais rápido, o movimento é acelerado. A velocidade está aumentando com o tempo. Quando ela age em sentido contrário ao movimento do corpo, o movimento é retardado. A velocidade dela está diminuindo com o tempo. Tudo bem? Bom, é o que está aqui nesse slide, tá vendo? Ó? Nesse desenho de cima, que eu estou chamando de movimento acelerado, olha que legal, ó. O corpo está se deslocando para cá, ao vetor velocidade, dizendo que ele está se deslocando para cá. E a força também, ó. A força está se deslocando para cá. Ó. E a aceleração do corpo, logicamente, vai ser para cá. Aqui onde eu botei, ó. Quando a aceleração e o vetor velocidade tiver a mesma direção e sentido, a força possui o mesmo sentido do objeto. Ou seja, a força está acelerando o corpo.
A força está fazendo com que a velocidade aumente cada vez mais. Já no segundo caso, ó, o movimento vai ser chamado de retardado. Por quê? Ó, o corpo está se dirigindo para cá e a força está em sentido contrário. Então, ó, quando a aceleração e o vetor velocidade possuem os sentidos opostos, a força se opõe ao movimento do objeto. Significa dizer que essa força está diminuindo o movimento do corpo. O movimento é retardado. A velocidade do corpo está diminuindo com o tempo. Tá? Essas forças elas são chamadas de forças tangenciais. Então, forças tangenciais são forças que podem agir no sentido do movimento. E aí, quando ela age no sentido do movimento, ela aumenta a velocidade do corpo, ou seja, ela acelera o corpo. E ela pode agir em sentido contrário ao movimento do corpo. Se ela agir em sentido ao movimento do corpo, ela vai diminuir a velocidade do corpo. O corpo vai ter um movimento chamado de movimento retardado. Ok? Beleza. Uma outra coisa que a força pode fazer é fazer com que o corpo descreva uma curva. Porque você lembra que o Galileu disse que a tendência do corpo era permanecer em linha reta, mesmo se a mão já tivesse saído de contato com o corpo? Então, se o corpo começar a fazer curva, é porque tem uma força agindo sobre ele. O nome dessa força vai ser chamado de força centrípeta. Jarinho, por que é esse nome? Centrípeta, porque significa puxando para o centro. Tá bom? Então eu coloquei aqui, ó. Forças centrípetas são aquelas que mudam a direção do movimento dos corpos, sendo aplicadas perpendicularmente à direção do movimento, ou seja, para o centro da curva. Ela forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Esse primeiro desenho, você tem um menino que pegou uma pedra, pegou uma bola e ele começou a fazer um movimento girando essa bola em cima da cabeça dele assim, ó. Você nota que a bola está sempre descrevendo uma trajetória circular. Ora, por que a bola está descrevendo uma trajetória circular? Porque existe uma força puxando para dentro, que é a força da cordinha, da corda que ele está segurando. Então, essa força da corda é a força que puxa para dentro do centro da curva. O nome dessa força é centrípeta. Traduzindo, o corpo só consegue fazer uma curva porque tem uma força puxando para dentro. A mesma coisa acontece com um carro. A tendência de um carro é em linha reta. Tá? Quando ele começa a fazer uma curva, é porque tem uma força puxando para dentro da curva. O nome dessa força é chamada de força centrípeta. Tudo bem? Então é bem simples. Força tangencial, ela age na direção do movimento do corpo. Tá? Ela altera a velocidade do corpo, o valor da velocidade, deixando o corpo mais rápido ou o corpo mais devagar. Lembre-se, força tangencial não faz o corpo descrever curva. Quem faz o corpo descrever curva são as forças centrípetas. Ó, bem simples. Se o corpo está fazendo uma curva, tem uma força puxando para o centro da curva. Como é o nome dessa força? Centrípeta. Tudo bem? Bom, existe uma coisa chamada de força resultante. Jarinho, o que é força resultante? É porque sobre um corpo pode existir várias forças agindo sobre ele. Mais de uma força agindo sobre ele. Então, quando a gente for trabalhar com as forças, a gente sempre tem que pegar a força resultante. O que é a força resultante? A força resultante é uma força que substitui todas as outras forças que atuam sobre o corpo. Ela faz o papel de todas as forças juntas. Então, se você olhar para esse corpinho verde aqui, ó, ele tem a força 1, a força 2, a força 3, a força 4, a força 5. Só que quando a gente for estudar esse corpo, o que é interessante para mim é calcular a resultante dessas forças. E aí a resultante dessas forças está aqui nessa direção. Aí você me diz, como é que a gente vai calcular a resultante dessas forças? Para calcular a resultante dessas forças, a gente faz uma soma vetorial. Então, aquilo que a gente aprendeu em vetor, nós vamos usar aqui. Vamos relembrar? Se as forças tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, como é que a gente faz para achar a resultante? Soma. Né? Se as forças tiverem a mesma direção e sentidos contrários, como é que a gente faz para achar a resultante? Subtrai. Se as forças forem perpendiculares, formar ângulo de 90 graus, como é que a gente acha a resultante? Aplica Pitágoras. E se as forças formarem um ângulo qualquer, que é um ângulo que é maior que zero, ou que não seja 0, 90, nem 180, a gente usa aquela regra que é a regra do paralelogramo. Tá bom? Não se preocupe que mais na frente a gente vai utilizar o cálculo da força resultante. Bom,
Uma consequência que a gente tem da força resultante é que a gente sabe para onde é que o corpo vai. Tá? Então, ó, se você olhar para esse exemplo, tem uma caixa apoiada na mesa e tem um rapaz A aplicando uma força aqui, ó, na direção A. E você tem um rapaz B puxando também essa caixa na direção B, fazendo uma força FB. Bom, qual é a lógica? A lógica é assim, que se A fizer uma força maior que a força de B, onde eu botei aqui, ó, se a força A for igual à força de B, né, a caixa vai ter uma aceleração para a direita, para o lado de A. Porém, se o B fizer uma força maior na caixa, então a caixa vai se deslocar para a esquerda. Tá? Vai ter uma aceleração para a esquerda, porque a força resultante é maior para o lado que a força for maior. Já e se as forças tiverem intensidades iguais? Se os módulos das forças forem iguais? Aí, nesse caso, o corpo fica em equilíbrio, porque a resultante vai dar zero. Tá? Por exemplo, se A estiver fazendo uma força de 10 newtons para cá e B também estiver fazendo uma força de 10 newtons, 10 menos 10, 0. A caixa não sai para canto nenhum, a caixa fica em equilíbrio. Lembra que lá no slide, no início, eu disse para tu que as forças tinham também a capacidade de equilibrar um corpo? Pronto, aqui é um exemplo. Está agindo força sobre o corpo, só que uma força está anulando o efeito da outra. O corpo está em equilíbrio. Tá certo? Então, o efeito da força sobre o corpo é o que a gente chama de aceleração. Tá? Por último, nós vamos utilizar uma coisa que a gente chama de diagrama de corpo livre. Jarinho, o que é diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre é um esquema que você vai criar, onde nesse esquema você vai colocar todas as forças que atuam sobre o corpo. Você vai representar as forças que atuam sobre o corpo. E a melhor maneira que você tem para representar é você usar um sistema, um plano cartesiano. Então, olhe para a figura. Nessa figura, você tem uma mulher, aqui ela está surfando, né? Ela está realizando um esporte que a gente chama de kitesurf, né? Aonde, ó, ela tem uma prancha nos pés, e aí ela tem uma corda amarrada na cintura dela, né? E você nota que essa corda, ela tem como se fosse aqui um paraquedas, aonde, qual é a lógica aqui, ó? O vento vai bater no paraquedas, vai puxar ela e ela vai surfando. Então, é a força do vento que vai impulsionar ela. Tá? Jarim, o que seria o diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre é você imaginar na mulher, nessa situação, as forças que existem nela. Nota aí o que foi que eu fiz. Ó. Coloquei o eixo X, o eixo horizontal, coloquei o eixo Y e coloquei as forças que estão agindo sobre ela. Vamos lá. Quais são as forças que estão agindo sobre ela? A primeira delas, a força peso. Ó, a força peso puxando ela para o chão. Ó, tá aqui a força peso. Segunda força, a força que a água faz nela. Ela não está afundando na água. Então, se ela faz uma força na água, né, a água faz uma força nela. Então, tá aí, ó, a força da água. Uma outra força, ó, a força que o cordão, ó, que a cordinha do kitesurf faz sobre ela. Que aqui eu chamei força de kite. Tá vendo? E por último, ela vai deslizando na água e a água vai querendo parar ela. É uma força em sentido contrário do movimento, que a gente chama isso de força de atrito. Ok? Então é assim que a gente faz o diagrama de corpo livre. Ok. Bom, existe uma regra para você não errar em colocar essas forças. Que a regra é o seguinte, que é o que a gente chama de par de eixos padrão. Note aqui essa figura. Você tem um menino puxando um brinquedinho, ó, um avião. E você nota que o menino está se deslocando para lá. Tá? O que é que nós vamos fazer para colocar o sistema de eixo padrão, né? Que é o diagrama de corpo livre? Nós vamos botar o eixo X e o eixo Y. Então, para você não errar, bom, a força que ele está fazendo na corda é essa força que eu botei de vermelho aqui, a força F dele. Aí, para você não errar, você vai lembrar uma coisa, ó. Você vai colocar o chamado eixo tangencial, que é o eixo X. Tá? O eixo tangencial, ele vai estar na mesma direção da velocidade. Então, é só tu lembrar assim, ó. Ei, o menino não está se deslocando para lá, para a direita. Então, se ele está se deslocando para a direita, bota aí o eixo tangencial. O eixo tangencial é o eixo X. Então, não tem como errar. Para onde o corpo estiver se mexendo, você coloca o eixo tangencial. Por quê? Porque o eixo tangencial vai estar na direção do movimento do corpo.
Porque é através do eixo tangencial que a gente vai saber a força tangencial. Saber se o corpo está mais rápido, se o corpo está mais devagar, se o movimento é acelerado, se o movimento é retardado e por aí vai. Tá? Então, esse eixo que a gente vai chamar de eixo X é o eixo do movimento do corpo. Ele vai estar na direção da velocidade do corpo. E o outro eixo, aquele outro eixo chamado eixo Y. O outro eixo, que é o eixo Y, ele é chamado de eixo centrípeto ou normal, tanto faz. Por que ele é chamado de centrípeto? Ele é chamado de centrípeto porque pode acontecer que o corpo faça uma curva. E se o corpo fizer uma curva, o eixo centrípeto sempre puxa para dentro da curva. Então, ela sempre vai ser perpendicular à velocidade do corpo. Então, aqui, ó, o eixo centrípeto. Então, ó, resumindo, o aviãozinho está se movendo para lá, para a direita, aí eu vou e coloco o eixo tangencial na direção do movimento da velocidade do aviãozinho. E o eixo centrípeto é o Y, perpendicular, formando 90 graus. Por quê? Porque se esse aviãozinho começar a fazer curva, então vai ter o eixo centrípeto, vai estar puxando para dentro da curva, que é no eixo centrípeto onde nós vamos ter a força centrípeta. Tudo bem? Então, pessoal, os conceitos iniciais de forças são esses daí, tá? Acho que ficou bem claro o que você precisa saber para os assuntos que vão vir aí nas próximas aulas. Vão para o material de vocês, deem uma lida, resolvam as questões. Até a próxima aula. Um forte abraço.